É, Luciano Martins, de novo essa questão que é uma contradição, é um assunto delicado, mas que é o assunto principal da mídia, né? Pegamos os jornais dos últimos dias, qual é além dos celulares, que é o produto mais anunciado, continua sendo campeão, o herói da publicidade aqui no Brasil, mas os automóveis, não é? E os automóveis que estão sendo oferecidos com mais destaque são esses carrões, SUV, esses fora de estrada, não é? Nenhum deles é flex, É gozado. A pessoa compra um carro para sair pela natureza e esse carro é o poluidor da natureza porque ele se não é a diesel, ele é muito potente, gasta muita gasolina. Como é que você vê essa contradição? E sobre tudo isso, como é que a mídia pode... Porque, afinal, ela precisa do anunciante. Como é que ela pode escapar dessa... Sendo consciente, e como é que ela vai escapar da sua obrigação? Apenas um modelo é flex. Recentemente foi lançado um modelo SUV flex, mesmo assim ele consome bastante. Você tem razão, esse é um dos pontos de contradição, né? Há muitos anúncios de carros grandes, o SUV, porque a margem na venda desse carro é muito maior do que a venda de um carro popular, por exemplo, né? E como os jornais cada vez mais se dirigem aos públicos de classe A e B, onde estão os consumidores desse tipo de produto, obviamente os anunciantes procuram utilizar essa mídia. Mas existe outro ponto de contradição, que é o setor da construção civil, por exemplo. Vamos lembrar que no domingo a manchete do Caderno de Economia do Estadão dizia que o setor de construção civil, principalmente se referindo especificamente às grandes obras de infraestrutura, vão ficar 30% mais caros se forem obedecidas às exigências ambientais. Ora, o pressuposto é o seguinte: não há obra, não deve haver nenhuma obra, que não obedeça aos pressupostos ambientais. O que tem que haver é investimento em inovação. Uma das questões chaves da sustentabilidade é o investimento em inovação. Você vê que em São Paulo, aos domingos, o principal anunciante é o setor imobiliário, que sofre um boom tremendo, não só por conta do aumento da capacidade de compra, a oferta maior de crédito mais barato para as habitações, mas porque o Brasil retomou o acesso ao crédito e há uma demanda enorme por novas habitações. E os jornais em nenhum momento questionam o fato de que muitos dos insumos das construções são buscados em fontes das quais não se cobra a esse respeito à questão ambiental. Se você passear pelo Vale do Ribeira, por exemplo, onde eu nasci, você vai observar que o rio está minguando por causa da extração indiscriminada de areia. Na região do Vale do Ribeira existem 120 cavernas. Os rios subterrâneos nessas cavernas estão secando. O nível de umidade dentro das cavernas está sendo alterado rapidamente. Nessas cavernas vivem os morcegos que combatem as pragas da lavoura. Com a redução da população de morcegos, ou a transferência do habitat desses morcegos, aumenta a proporção de insetos que atacam a lavoura. Com isso, aumenta o custo do uso de insumos e de venenos na lavoura, ou seja, o que aqui o jornal, a imprensa, considera como um problema para a construção civil, a solução proposta pela imprensa transfere o problema para uma região aqui a 180 quilômetros da capital paulista, que é a região de agricultores pobres, ou seja, a relação custo-benefício se altera apenas transferindo o seu custo para outras pessoas ou para outras comunidades. Essa é a lógica da abordagem que a imprensa tem dado à questão ambiental, quando trata, sem ser da forma transversal, como se referiu o Adalberto, né? Trata pontualmente de uma forma fragmentada, e aí então aparecem as contradições, né? Alden Burchard, repórter do site Eco, a internet ela é, digamos, mais combativa, ela é mais opinativa, ela é mais panfletária, no bom e no mau sentido, né? Agora, esta é uma causa pública, quer dizer, você sente no site o Eco de que haja realmente uma disposição
da sociedade se organizar, da sociedade se manifestar. Quer dizer, porque a grande imprensa tem aí os seus grandes interesses, vive de publicidade, a internet tem custos menores e tem necessidades menores de recursos. É possível que a internet e a convergência das mídias possa permitir que essas novas tecnologias passem à frente das mídias tradicionais? Diniz, quando surgiu a internet, tinha muitos comentários de que ele ia matar outras mídias, o jornal impresso, o próprio rádio. Eu acho que tudo isso ainda está se ajustando, né? Cada mídia encontrando o seu espaço na próprio espaço da mídia, né? Ou seja, mas no site Eco o que a gente sente muito é uma certa angústia da população brasileira e até de outros países que acessam a nossa página em como agir, né? Enquanto cidadão mesmo, fazer a sua parte para combater as mudanças climáticas, ajudar os governos. E outra necessidade que nós sentimos muito, o anseio da população, vamos dizer assim, é a cobrança, né, a vigilância sobre os planos lançados, apresentados pelos governos. Esse governo é profícuo, né, em lançar uma média de 2 programas ambientais por semana, acaba se cobrindo, na maioria das vezes, discursos e promessas, e a população sente falta do outro lado disso, né? Como é que a gente cobra em campo, né, a atuação, a qualidade desses programas governamentais, né? Esse é um espaço importante para a atuação da mídia brasileira, não há dúvida disso. Adalberto Marcondes Vodiana, falando em governo, né, o que cabe ao governo? Apenas apertar as torneiras e diminuir as emissões, diminuir o desmatamento, ou há alguma coisa mais afirmativa a ser feito? Como é que você vê, com a sua experiência de economia, não é? E esse site Envolverde, que é da maior importância, como é que você vê, o que se espera do governo? Ou de um governo, qualquer governo? Olha, Diniz, eu acho que nós aqui no Brasil temos uma necessidade muito grande da presença do Estado em algumas situações, né? Na Amazônia, por exemplo, que é uma região que eu tenho ido muito, tenho feito muitos trabalhos lá, você não tem os serviços básicos do Estado presentes para toda a população amazônica de cerca de 25 milhões de pessoas. Então é muito difícil você falar, por exemplo, em conter o desmatamento da Amazônia numa região que você não tem a capacidade de comando e controle do Estado, você não tem a capacidade de entrar com políticas públicas eficientes para cumprir metas, né? Então, qualquer coisa que você diga em relação ao desmatamento, à Amazônia, e agora também em relação ao desmatamento no Cerrado, fica muito no discurso, fica muito nisso que o Alden acabou de falar. A gente cobre o discurso, mas não cobre a ação, não cobre o fato. E tem uma coisa também, você comentou que o custo da internet é mais baixo, mas o custo do jornalismo é caro, né, Diniz? Você mandar um repórter para uma região da Amazônia, fazer uma série de reportagens, verificar isso, checar, ir pegar barco, pegar avião, isso é caro. O jornalismo de qualidade, ele tem um custo. E a internet, apesar de ter um custo, não ter o custo industrial do papel, ela continua tendo esse custo, com um agravante. Ela não tem o aporte publicitário que as mídias impressas têm. Então, é muito complicado. Agora, o papel do governo, o governo estabeleceu aí uma meta, por exemplo, para a emissão de gases de estufa. Na minha opinião, o governo estabelece um piso, não um teto. A sociedade pode fazer o quanto ela quiser.